Chegamos mais um dia aqui ao vivo, mais um dia da nossa jornada de autotransformação, terminando aí o horário, seu horário de almoço, deve já ter, né, saboreado aí uma comidinha gostosa, daqui a pouco já está sextando, e a gente inicia aqui a nossa, né, o nosso momento aqui de jornada de autotransformação para você aplicar para si mesma, para se transformar relacionado com algum objetivo que você tenha na sua vida, baseado no livro do Grabovoi, Métodos de Concentração. A gente vai se encontrar alguns dias aqui para a gente fazer juntos algumas práticas e, obviamente, eu vou deixar aqui gravado para se você quiser revisitar e fazer essas práticas num outro momento do dia, né? Vai ficar totalmente possível e estou muito animada. Afinal, né, meu nome é Aloma, para quem não me conhece, Aloma Tente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi, ajudo terapeutas, né, como você, a aplicar esses números incríveis nos seus clientes e terem excelentes resultados, acelerar resultados de tratamentos, né, de terapias complementares aplicando o número de Grabovoi. Uma vez que Grabovoi, ele é um cientista, ele é um doutor em matemática, ciências aplicadas, em várias áreas, psicologia, medicina. Então, ele tem um nível de conhecimento que permite a gente trabalhar com todas essas práticas dentro de terapias complementares, o que já tem sido feito por várias das minhas colegas, várias das minhas amigas, e que eu também quero compartilhar aqui com você essa possibilidade de acelerar os seus resultados, né, de terapias complementares, trabalhando com esses números de Grabovoi, trabalhando com essa ciência do Grabovoi. Então, eu sou especialista, ajudo as terapeutas a acelerarem os seus resultados. E se você gostar dessa jornada, se você gostar aqui desse momento, que a gente for passar juntos aqui, fazendo essas práticas voltadas para, né, essa linda jornada de autotransformação, você pode sim, né, não só pode, como deve, né, curtir aqui a página, compartilhar, nos seguir aqui também. Então, a gente vai falar hoje é o dia 3 desse mês, né? Então, portanto, a gente precisa de respeitar aí as práticas do Grabovoi e fazer o exercício do dia, do número 3, e lembrando que no final de cada prática, de cada dia, tem uma dica, né, dentro das suas terapias integrativas para você aplicar o número de Grabovoi, que eu dou no final de cada prática nossa, né, voltada aqui para jornada de autotransformação. Então, a gente vai fazer esse exercício do Grabovoi. São essencialmente 3 exercícios. O primeiro exercício ele é um pouquinho mais chatinho, ele é um pouquinho mais abstrato. Em alguns dias é possível fazer, outros dias a gente pode ter um pouquinho de dificuldade de fazer. Não tem problema também, se você não fizer, você pode fazer os outros exercícios, né, desse mesmo dia. Né? Então, esse primeiro exercício ele é um pouquinho abstrato. Em alguns momentos você vai conseguir, outros momentos pode ser que não, e não tem problema caso você não consiga fazer. E temos também outro, né, o segundo exercício com 2 sequências numéricas, uma de 7 dígitos para dar um impulso na consciência e um de 9 dígitos, tá? E que você pode usar todos esses exercícios para trabalhar algum objetivo que você tenha na sua vida para se auto-manifestar. O ideal é, primeiro, você como terapeuta, trabalhar a autotransformação, a autoaplicação, degustar os resultados, para depois você levar para o seu cliente de terapia integrativa. Porque aí você já vai saber, mais ou menos, algumas dificuldades que você pode ter, alguns momentos que você pode se esbarrar ali. Então, é importante. O ideal é você trabalhar primeiro em si e depois levar para o seu cliente de terapia integrativa, não tem problema nenhum, né? A primeira pessoa a ser transformada tem que ser você mesmo. E o terceiro exercício, né? Então, o primeiro exercício ele é mais abstrato, o segundo exercício 2 sequências numéricas de 7 dígitos e 9 dígitos, e o terceiro exercício é um texto mais filosófico, tudo voltado para essa parte de expansão consciencial que é fundamental no processo de criação de uma nova realidade. Então, para criarmos uma nova realidade, para a gente criar um novo evento na nossa vida, para a gente poder mudar alguma coisa, né, para melhor,
né, alcançar uma situação melhor, ou melhorar uma situação que já vai bem, ou iniciar um projeto do zero, né, fazendo essas práticas, né, estimular fazendo essas práticas, para que tudo isso seja, essa orquestra seja feita, é necessário um trabalho de expansão consciencial, né? Então, o primeiro ponto é isso. Então, Alô, por que esses exercícios abstratos, né? Por que ele não é mais direto ao ponto? Por que esse texto, né, do exercício 3 parece meio sem nexo, meio abstrato? Por quê? Justamente por isso, para trabalhar uma mudança de percepção, para trabalhar uma consciência um pouco diferente, porque é mudando a nossa forma de enxergar, mudando o nosso ângulo que a gente enxerga as coisas, a gente começa a se preparar para manifestar. Já ouviram falar que não existe aquela frase, não existe certo nem errado, depende do ponto de vista, né? A famosa frase da física, né? Depende do referencial. É mais ou menos isso. Não existe algo possível ou impossível. O que existe é o seu ângulo, é a sua forma de perceber, a sua percepção, que vai levar, né, aquela situação ser favorável ou não. A gente pode ter o João e pode ter a Maria. O João consegue manifestar N questões na vida dele de forma positiva, só está crescendo, só está progredindo, só está, né, aumentando, né, enfim, se desenvolvendo ao longo da vida. E já a Maria, né, ou a Ana, enfim, não consegue tal velocidade. Tudo é uma questão de percepção, é uma questão de perspectiva. E é por isso que o Grabovoi vem com esses exercícios exóticos. Porque os exercícios exóticos, eles ajudam a mudança de visão, a mudança de perspectiva, né? E aí a gente começa a enxergar aquela mesma situação que a gente passa de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais aberta, de uma forma menos preocupada, de uma forma mais abundante, porque a gente só acessa aquilo que a gente abre os braços para acessar, né? Então essas práticas, elas ajudam a gente a abrir esses braços, nos prepararmos para acessarmos essa parte de alguma situação que a gente queira. E é por isso que ele tem esses exercícios que podem parecer um pouco diferentes, tá? Então, Grabovoi não tem só a sequência numérica, são muitos exercícios além, né, das sequências numéricas, são centenas de exercícios. O predileto de todos nós, os meus, os seus também, acredito, são exercícios voltados para as sequências numéricas e tá tudo certo. Dão tão resultados quanto outros. Tem amigas minhas que gostam de estudar muito a ciência do Grabovoi e tem um pouquinho de preconceito com as sequências numéricas porque popularizou demais. Eu não, eu adoro. Meu campo, ele é lotado de números. Eu sou da área de exatas, então eu adoro, né, os cursos que eu leciono para os terapeutas. Tem a parte avançada de uma matemática que dá um pouquinho de nó. Eles morrem de rir, mas eu explico que é só uma questão de entender as fórmulas e tá tudo certo, não precisa calcular nada. Então, é por isso, né? As sequências numéricas, elas existem, mas tem muitos outros exercícios que não têm a utilização de números, ok? Então, a gente vai fazer aqui um mix dos dois, que fazem parte dos métodos de concentração. Então, nessa jornada de autotransformação, a gente vai trabalhar esses dois tipos de exercícios aqui dentro desse pacotinho de 3 exercícios. O primeiro mais abstrato, o segundo 2 sequências numéricas e o terceiro a frasezinha, o textozinho, né, também abstrato, né, mais filosófico, para a gente poder pensar um pouco sobre, né, e a gente pode revisitar em todos os momentos. Eu vou ler especificamente porque eu não posso fazer guiado, como eu costumo fazer em algumas lives, eu faço alguns exercícios mais guiados e tudo, porque esses exercícios é justamente para forçar quem estiver fazendo, para te forçar a você desenvolver a sua capacidade de criar, desenvolver a sua consciência. Então eu não posso enviesar isso. Eu não posso, se eu facilitar, pode não gerar esse estímulo que você precisa de ter para se desenvolver, para começar a mudar a sua percepção, enfim, mudar o seu ponto de vista. A interpretação de cada um desses exercícios, principalmente os mais abstratos, depende da pessoa. Eu posso
interpretar de uma forma, você que está aí pode interpretar de uma forma completamente diferente. Depende se a gente já está nesse estado de acordado, expansão de consciência, em qual região da consciência que a gente está acessando essa informação. Depende de vários fatores. Então, por isso que eu não gosto de entregar a minha interpretação pronta. E a minha interpretação é voltada para a minha forma de perceber as coisas, né? Que pode ser um pouquinho diferente de você. Então, assim, eu não quero invadir esse ponto, né, dentro de você, nesse seu processo criativo, no seu processo de manifestação, de criação de eventos. Então, portanto, eu, de forma tendenciosa, eu vou realmente precisar de ler, né? Mas vou ler da melhor forma possível para que fique claro e você consiga entender e interpretar da melhor forma que você deve interpretar. O que eu costumo dizer, ontem mesmo eu estava fazendo alguns atendimentos e também com os terapeutas que eu costumo treinar e tudo, eu costumo dizer que em Grabovoi, nas práticas Grabovoi, na ciência Grabovoi, não existe certo e errado, não existe julgamento, né? Então a minha interpretação não é melhor nem pior, ou a sua interpretação, ou a sua forma, a sua intuição, a sua forma de visualizar essas concentrações. Não existe, por favor, não existe certo e errado, não existe melhor nem pior, né? Isso é uma crença humana, é algo muito tridimensional. O que existe aqui é uma possibilidade imensa de você crescer e se desenvolver fazendo essas práticas, independente da forma que você vai interpretá-las, né? Então, é mais ou menos assim. Eu vou ler, então, o primeiro exercício, que é um pouquinho mais abstrato. O de hoje até que é relativamente palatável, e depois a gente vai fazendo os outros exercícios também, ok? Exercício 1, dia 3, métodos de concentração aqui na nossa jornada de transformação. Vou ler aqui para você. No terceiro dia do mês, você deveria se concentrar nas plantas. Pode ser uma planta física, que realmente exista na realidade externa. Então, durante a concentração, você pode só olhá-la. Ou você pode mentalmente imaginar uma planta. Então, você deveria se concentrar nessa imagem. Então, pode ser física, imagem, enfim, da internet, imagem impressa, tá? Ou uma imagem mental. O método de reflexão é usado nessa concentração. O principal ponto é esse a seguir. Enquanto concentra-se na planta escolhida, você imagina que o evento que você precisa tem sido formado na luz refletida pela planta. É melhor dizer que você não só imagine esse evento, mas que você realmente o veja, realmente o construa. O evento construído com a ajuda de tal controle aparece como sendo harmonizado. Isso é favorecido pelo fato que a planta, para uma extensão considerável, existe nesse mundo harmonicamente. Então você vai fazer o que foi pedido no exercício, tá? Essencialmente, tem uma relação com as plantas, tem uma relação com se concentrar, né? Então, pense um pouco, pare, respire um pouquinho e tente fazer de uma forma breve esse exercício, e depois você pode revisitar essa mesma prática, né? Que vai ficar aqui gravada, para você fazer gastando um tempo maior, se você desejar. A gente está aproveitando aqui, chamada rápida, não é live. É só um horáriozinho do almoço que eu estou aqui de encontro com vocês para passar aqui esses exercícios, né? Esses exercícios do dia de hoje. Então, respira. Imagina a planta, né? Imagina qual flor, enfim, planta, qual vegetal você quer usar aí nessa concentração. E faz, né, harmoniosamente essa concentração voltada para o seu objetivo nessa jornada. Devagarzinho, podemos voltar para que a gente possa ir para o segundo exercício. E a primeira sequência do segundo exercício, que é a sequência de 7 dígitos, é a 514,
2587, 514, 2587. Absorva esses números. Se você puder, anote no papelzinho, anote no caderno, fique com eles. São úteis somente para hoje. E se você não conseguir hoje, só no dia 3 do próximo mês, ok? 514, 2587. Respira fundo. Se conecte. Se conecte com os números, se conecte com a sua vibração interior e emita para o objetivo, para aquela situação sua que já está chegando aqui para o presente. Você está trazendo ela aqui para o presente. Mais uma respiração profunda. E agora vamos para a sequência numérica de 9 dígitos. 421 954 321. 421 954 321. Imagina o objetivo que você tem, o evento que você quer alcançar. Se conecte com essa sequência numérica. Imagine uma cena viva já acontecendo. Imagine você já celebrando com as pessoas que você ama esse objetivo que já está se manifestando. Uma vez que você já está se concentrando nele, ele já está se manifestando. 421 954 321. Respira fundo. Podemos ir voltando desse estado de concentração para o nosso estado consciente. E aí agora eu vou ler para você o terceiro texto, é mais abstrato, mais para pensar de uma forma diferente, abrir um pouco, né, a caixinha, sair um pouco da caixinha. E o Grabovoi fala o seguinte: olhe na realidade e você verá que os mundos são números. Olhe o mundo que você precisa, o eleva e o amplia. Veja com os olhos de um espectador. Se aproxime e coloque suas mãos nele, e você sentirá o calor que se espalha no seu mundo. O mova para si mesmo e olhe no Criador. Olhe como ele o chama e o aconselha. Você pode comparar esse conhecimento com o seu e receber o mundo eterno. 2 pontos que ele traz é o conceito de Criador, porque ele trabalha com a vibração criativa vindo da fonte, e um outro conceito que ele traz é o mundo eterno. O coração de todos os ensinamentos do Grabovoi são relacionados com a eternidade, a ausência do fim. Isso significa uma infinitude. Isso significa abundância. Isso significa algo imenso, imensurável. Tudo que é imensurável pode ser trazido para qualquer prática do Grabovoi, qualquer teoria que ele traz, tem esse conceito do não fim, o conceito do eterno. Então a gente termina esse texto um pouquinho mais filosófico, né, que ele traz aí no terceiro exercício. E a gente termina aqui a nossa call, muito breve, é só um encontro que eu faço com vocês aqui diariamente voltado para essa jornada, nem titulo como live, é uma chamada rápida em que eu trago agora no final uma dica para os seus atendimentos de terapias integrativas voltadas para os números de Grabovoi. Então, claro que eu imagino que você também faça outras terapias, aplique outros tipos de terapias nos seus clientes, isso é maravilhoso.
E em se tratando dos números de Grabovoi, o que eu quero trazer para, né, você hoje como dica é que quando eu falo que a primeira pessoa a ser transformada é você, isso é muito importante. Porque quando você se eleva vibracionalmente, indiretamente, inconscientemente, o seu cliente recebe essa vibração. Então, a probabilidade do seu cliente se transformar quando você já está num patamar mais elevado, e quando eu falo patamar elevado, é em todos os quesitos, em todas as áreas da vida, é um patamar elevado na parte da saúde, um patamar elevado na parte das finanças, um patamar elevado na parte vibracional, nos sentimentos, no humor, no astral, é um patamar elevado nas suas relações pessoais, familiares, amorosas. Então, se você está mais em cima, se você já está vibrando mais alto, inconscientemente, o seu cliente, ao se conectar com você, e eu não estou falando de transferência, porque você não vai ficar sugado por isso, não vai ficar sugado, né? Isso também é uma crença humana. A informação, ela se multiplica, né? Então, você transfere sem se afetar negativamente nem nada. Você transfere essa vibração inconscientemente para o seu cliente, quando ele está fazendo sendo submetido a um pacote terapêutico com você, quando ele está se conectando com você de alguma forma. Então, a dica de hoje é, se você quer ajudá-lo a se transformar mais rápido, a acelerar mais rápido aquilo que ele busca na vida dele, enfrentar a dificuldade dele, a dor que ele tem hoje, aliviar essa dor e reverter isso numa situação favorável, prática na vida dele, eleve a si mesmo. Né? Então, o que eu tenho visto de vários terapeutas, amigos meus, amigas minhas, eles ajudam muito o outro. Eles adoram ajudar. Eles adoram doar. Eles adoram contribuir com a transformação do outro. Só que em algum momento dessa trajetória, ele se perdeu de si mesmo. Então, o que eu quero deixar com você hoje, terapeuta, hoje, a minha dica é olhe para si, olhe para dentro, né? E se eleve para que você possa se preparar para ajudar mais. Porque quanto melhor você estiver, maior a sua capacidade de transformar pessoas. Que é a sua grande missão, que é o seu grande sonho, que eu sei, né? Eu conheço o que pulsa aí dentro, porque também pulsa em mim, que é levar essas mudanças, levar essas transformações. Então faça isso quando você também trabalhar a sua própria elevação. Nunca deixe de olhar para si. Né? Eu não posso dar, o famoso, né, a parte financeira, eu não posso dar esmola para o pobre se eu também não tenho dinheiro. Então deixa eu ser próspero primeiro, para que eu possa ajudar financeiramente outras pessoas. Deixa eu estar com uma elevação, uma vibração elevada primeiro, para que eu possa ajudar. Então, nunca deixe de sempre olhar para dentro de si mesmo. Essa parte interior, ela é a mais importante. E você é a mais importante para que você possa multiplicar essa alta vibração, essa vibração elevada para outras muitas pessoas. E quando eu falo multiplicar, é multiplicar mesmo. Porque qualquer vibração pode ser multiplicada. E quando a gente trabalha com Grabovoi, não existe escassez. E se você puder bater um papo com ele, ele vai te contar que ele não conhece isso. Né? Porque ele já vibra em dimensões muito mais elevadas. Então, quando a gente fala em transferir, nossa, eu estou com a vibração alta e se eu encontro um cliente muito, muito baixo, ele vai receber essa vibração e eu vou ficar, né, eu vou abaixar. Não é assim que funciona. Se você trabalha, principalmente com os números de Grabovoi, e se mantém com uma vibração elevada, jamais uma baixa uma negatividade, uma baixa vibração de um cliente vai te afetar. Então, por isso que é sempre importante você olhar para si, olhar para dentro e entender qual padrão você se encontra. E sempre buscar o padrão alto em todas as áreas da vida. E aqui eu não falo de ambição. Aqui eu falo de vibrar alto para que você possa ajudar o maior número de pessoas. Quanto melhor você estiver,
em todas as áreas da sua vida. E eu falo todas as áreas da sua vida, incluindo, inclusive, a área financeira também. Quanto melhor você tiver, maior a sua capacidade de ajudar o outro. Então, nunca deixe de cuidar da sua própria vibração, porque você é tão importante, ou até mais importante, do que aquele cliente que te procura, né? Você é a fonte, é o canal que vai levar para ele a melhoria que ele precisa. Você não vai entregar a melhoria, é ele que faz a autotransformação. Mas você é um canal, um multiplicador, que leva diretamente ou indiretamente aquilo que ele precisa, aquela varinha que ele precisa para pescar, para ele conseguir a autotransformação. Então, nunca se esqueça disso, é a minha dica, né, a minha dica profunda de hoje para você. Estamos terminando aqui essa chamada, que eu nem titulo como live, né? Mais uma chamada breve do nosso segundo dia de autotransformação, né? Dessa jornada linda de autotransformação. Encontro você amanhã aqui ao vivo, durante o dia. Eu gosto de fazer mais cedo para que você tenha esse exercício, né? Esses exercícios da jornada gravado e você possa revisitar depois e fazer mais tempo num outro momento do dia e aproveitar aquele dia daqueles exercícios. Um grande abraço, excelente sexta-feira. Daqui a pouco eu tenho certeza, até bati aqui, daqui a pouco eu tenho certeza que você está sextando, né? Daqui a pouco eu tenho certeza que você está acessando. E a gente se vê amanhã com o quarto dia, né? Amanhã vai ser o quarto dia da nossa jornada de autotransformação. Abração. E se você gostou, né? Se você gostou dessa jornada, se você gostou do dia de hoje, não deixa de compartilhar com aquela pessoa que você acha que essas informações vão ser valiosas, seja terapeuta ou até mesmo não terapeuta, e guarde esses exercícios, para que você possa também trabalhar nos seus pacotes, né, atuando aí com número de Grabovoi em terapias complementares. Um abraço, nos vemos amanhã e até mais. Tchau, tchau.